Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de dimensionamento completo de uma residência em concreto armado. Nessa aula, a gente vai dimensionar uma outra laje na qual a gente vai interpretar como se aquelas vigotas estivessem passando sobre uma viga, ou seja, são vigotas contínuas, tá? É o que eu tenho aqui, ó. A gente já fez essa laje aqui, tá? Essas duas lajes, na verdade, tá? Na qual nós interpretamos uma forma de dispor as vigotas, ou seja, eu não dou continuidade. Então a gente interpretou como se fossem vigotas biapoiadas, tá? Vou dispor aqui de uma armadura negativa, sim, ok? Mas eu interpreto para fins de simplificação matemática como se fossem vigotas biapoiadas, tá? Diferente, para a gente ter um exemplo completo, né, de dimensionamento, eu posso ter uma segunda situação dessa forma aqui, ó, como se a minha vigota passasse sobre a viga, ou seja, ela teria 3 apoios, tudo bem? A gente vai fazer essa análise agora, esse cálculo, para você saber que essas lajes pré-moldadas, treliçadas, elas te dão uma liberdade quanto ao modo de montagem delas, tá? E a depender do modo com que você as monta, elas terão o seu comportamento estrutural alterado. Então você tem que ter esse feeling, essa noção de que dependendo da forma como eu monto, eu vou esforçar mais ou menos essas lajes, essas vigotas. Então só para a gente saber, ó, como eu coloquei naquelas lajes 1 e 2, então eu venho com a vigota, não dou continuidade, então eu afastei, né, e coloquei a outra vigota. Então no mesmo nível, tá? No mesmo piso, eu coloquei de outra forma a outra laje, tá? Então eu tô aqui no Revit, onde a gente pode verificar, na verdade no terraço, né? Onde eu não tenho nenhum cômodo, tá? Então eu tenho um cômodo, na verdade, no piso superior, né? Tem um quarto aqui, mas não é essa laje que nós estamos dimensionando, é essa laje aqui, que é o terraço, que tem uma sobrecarga até mais alta, né, de 3 kN por metro quadrado. Então a gente vai verificar que o comportamento dela é diferente, tá? São as mesmas dimensões. Então veja aqui nos resultados, olha o momento fletor gerado nessas vigotas. Lembra que a gente calculou? Em torno de 5.18, 5.20 foi o quanto nós calculamos, tá? Então ó, veja lá, 5.16, 5.18. Aqui, por ser uma vigota contínua, olha só, o momento positivo diminui e surge um momento negativo no apoio, tá? Esse é o momento, é o dimensionamento que nós vamos fazer agora. Então, deixei aqui para vocês o roteiro. Lembrando, eu sempre repito os dados que a gente encontrou até o momento, tá? Então, essa nossa laje ela tem 3,25. O que vai alterar é o seguinte, ó, ela tem 5 metros no vão maior, tá? Mas nada que vá interferir na interpretação. Então eu já coloquei aqui no manual para você acompanhar. Não alterei nada, tá? Continua uma laje com 16 acabada, uma capa de 4 centímetros, uma treliça de 12, tá? A gente está usando uma TR 12646, tá? Então os dados do material, a gente vai já ver aqui qual é o tipo de laje. É uma 646, veja lá a bitola inferior, tá? Bitola inferior, 6 milímetros. Bom, vamos lá. Então aqui questões de cálculo de área de aço, ok? Não alterei nada. Esses dados aqui vocês já viram nas outras aulas aí. Então tem uma carga adicional de 1,13 kN por metro quadrado, advindo do contrapiso e do porcelanato e o forro, né? Uma sobrecarga lá no terraço de 3 kN, isso questões normativas, de modo que eu teria um esforço, um carregamento por vigota de 2,83 kN por metro
né? Aqui a gente faz algumas verificações adicionais. Lembra, o comportamento é diferente. Aqui eu tenho um momento sem majoração, tá? Não está majorado aqui esse momento. Então no F-Tool, tá? Só coletei os dados lá e coloquei aqui para vocês. Que o importante vai vir agora, que é como calcular a armadura negativa, já que eu tenho um momento negativo que surge naquela viga intermediária, tá? Só relembrando, olha lá, é esse momento aqui que eu estou falando para vocês, ó. Então, como surge um momento negativo aqui, eu vou ter que dispor de uma armadura que o CIP já me mostrou aqui, ó, tá? Uma armadura de 10 milímetros. Mas vamos ver se a gente chega nessa armadura. E se não chegar, eu posso sim ter uma outra solução com barras menores, diminuindo o espaçamento entre elas, ok? Eu só preciso me preocupar com a área de aço, que é o que nós vamos calcular agora. Lembra lá, ó, 5.18, momento negativo que a gente tinha calculado na aula anterior. Então, o momento positivo foi de 3, né, aproximadamente 3. Lembrando que o CIP faz considerações diferenciadas, tá? Ele faz uma série de outras considerações, ok? Veja que vai dar 3 e 3, né? Em torno de 3, 3. Ele sempre altera, sempre muda. 3.67 aqui já foi para 3.73. Como a gente está fazendo a interpretação, lembrando, não tem só esse método de calcular. Lá nas aulas iniciais, na aula 2 e 3, eu mostrei para vocês uma outra forma de fazer esse cálculo utilizando tabelas. Aqui a gente está fazendo o método manual, tá? O manualzinho vai ficar disponível para vocês, tá? Então aqui como eu calculo, né? Essa fórmula que me ajuda a encontrar a profundidade da linha neutra. Encontrando a profundidade da linha neutra, eu faço a verificação se essa vigota está garantida a utilidade dela, verifico que sim. Então isso aqui tudo a gente já viu na aula passada, tá? Na aula 5. Armadura de distribuição, a gente usou uma POP 61, lembra? Tá? Uma Q61. Armadura de borda a gente já viu na aula passada. Eu preciso dispor de uma armadura de borda, que eu mostro aqui para vocês, tá? Eu coloco, embuto ela na viga e ela me garante aqui que eu não vou ter fissuração aqui, ok? Diferente da armadura negativa, essa é a armadura que nós vamos calcular agora. Isso aqui, esse detalhamento, na próxima aula eu vou mostrar para vocês o detalhamento final da nossa laje, tá? Para a gente já partir para as vigas e das vigas para os pilares para as escadas e por último as fundações e a nossa laje técnica lá, que é onde a gente vai colocar o reservatório da hidráulica, tá? Tem uma playlist aqui no canal, confere lá, a gente está fazendo o dimensionamento para essa residência das instalações hidráulicas também, tá? Agora, essa é a parte interessante, que é o objetivo dessa aula, tá? Cálculo da armadura negativa, ok? Então, cobrimento mínimo 15 milímetros para lajes, né? A altura da laje 16, a tensão de escoamento do aço de cálculo 43,48. Momento negativo que a gente vai calcular já majorado 5,18. Claro que não é esse, né? Ele é menorzinho um pouco, mas a gente já majora para fins de segurança. Com os dados, momento de cálculo, altura útil, que a gente já sabe calcular, o BW, ou seja, a largura da mesa, a largura colaborante, né, que são 9 centímetros, e a tensão de compressão de cálculo do concreto, eu encontro a profundidade da linha neutra, lembrando que ela tem um limite de 0,45, está dentro do limite, tá? Ok para a dutilidade. Então, você viu que é o seguinte, a profundidade da linha neutra eu entro para encontrar a área de aço necessária para vencer aquele momento negativo, tá? Então, o momento de cálculo dividido por D, que é a altura útil, menos 40% da linha neutra, multiplicada pela tensão de escoamento desse aço que a gente vai escolher. Então, eu vou precisar de uma armadura de 0,939, ok? Entrando na tabela, eu fico aqui, ó, entre uma barra de 10 e uma barra de 12, né? Só que como eu vou distribuir isso no metro, tá? Já que a gente está calculando o momento negativo aqui, ó, eu vou dispor isso no metro, tá? Já que é uma armadura negativa. Então, essa área eu preciso ainda verificar se essa área dentro da norma vai atender. Então, a área mínima por norma é
15% da área de concreto, né? Já que eu estou fazendo para uma faixa de 1 metro, vezes a altura que é 16, então 15% da área de aço me dá, da área de concreto me dá 2,4. Olha só, a área mínima é 2,4 e a área calculada é 0,9. Então, eu não posso utilizar essa área de aço aqui, eu vou ter que aumentar, tá? Para 2,4. Então, se eu utilizar a barra de 6,3, vamos ver. Então, qual é a quantidade de barras? É a área de aço mínima, 2,4, dividido pelo diâmetro dessa barra, multiplicado por 10 ao quadrado, tá? Então, eu precisaria aí de quantidade de barras, né? Na verdade, eu precisaria então de 4 barras para vencer esse momento negativo aí. Se eu quero espaçá-las em uma faixa de 1 metro, eu pego esses 100 centímetros, divido pela quantidade de barras, eu tenho o espaçamento, tá? Ou seja, eu vou precisar de 4 barras de 6,3 a cada 25 centímetros. Então, seriam 4 barras de 6,3 a cada 25. Então, eu posso fazer essa alteração aqui no CIP, tá? Uma vez que ele sugere, eu posso sim fazer a alteração. Eu vou editar aqui essas barras, tá? Eu vou colocar então 4 barras de 6,3, tá? Então tá lá, tá? Então coloquei aqui a minha armadura negativa, ok? De modo que a gente vai fazer o detalhamento no AutoCAD para ficar bem mais simples para você fazer, caso você seja uma pessoa que não tenha, um estudante que não tem acesso ao CIP, tá? Então, como eu disse, eu estou utilizando o software aqui para fins didáticos para te mostrar, tá? Então eu não vou depender do software para fazer os cálculos, para você que vai trabalhar com projetos, não ficar dependente do software, e sim saber fazer tanto o cálculo quanto o detalhamento final. Eu te espero na próxima aula, agradeço a tua atenção, te desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.